Caros irmãos e irmãs, nós ouvimos neste quinto domingo da Páscoa a leitura dos Atos dos Apóstolos, que já temos vindo ouvindo desde o domingo passado, durante toda a semana, como a Igreja do Senhor foi se expandindo, logo que os discípulos entenderam que também deviam ir buscar as outras ovelhas que falava Jesus, as ovelhas que não são da casa de Israel. Como os judeus rejeitaram o Senhor, então os discípulos partem agora em missão pelo mundo. Nós ouvimos no domingo passado como Paulo e Barnabé foram escolhidos por Deus para esta missão. Por isso Paulo é chamado o apóstolo dos gentios, ou seja, de todos aqueles não judeus. E aqui há uma marca muito interessante: a constituição daquilo que nós chamamos hoje a paróquia. Nós podemos dizer que com a ação de São Paulo começa a igreja a tomar um corpo mais físico, não só a união de todos os fiéis que creem no Cristo e foram batizados, mas diz São Lucas nos Atos dos Apóstolos, Paulo, por onde passava, ia criando comunidades, e nestas comunidades, à frente delas, colocava presbíteros. Muitos já têm grande tempo de batizado e de vivência cristã, já ouviram esta palavra e talvez nem saibam o que significa presbítero. Presbítero, originalmente em grego, significa um ancião, um homem mais velho. Um homem mais velho à frente desta comunidade que vai agora dirigi-la, que vai dirigir o culto, que vai ordenar juridicamente também a comunidade. Estas comunidades, essas primeiras comunidades, com um presbítero à frente, é o que mais tarde vai se chamar paróquia. E presbítero, pelo menos aqui no Brasil, nós chamamos, uma forma mais carinhosa ainda, padre. Padre é a forma portuguesa brasileira de dizer pai. E é a forma que o português encontrou para dizer presbítero. De modo que nós vemos, normalmente os presbíteros são ordenados com mínimo 25 anos de idade. Não quer dizer que um presbítero seja um velho, seja um ancião, mas que tenha que ter o conhecimento das coisas que dizem respeito a Deus, ou como diz o apóstolo Paulo na carta aos Hebreus, um homem separado dentre o povo, que saiba oferecer os sacrifícios a Deus e que conheça a lei e a palavra de Deus. Aqui nós vemos já a constituição da igreja tal qual conhecemos hoje, ou seja, não é uma inovação, é uma coisa desde o início, foi assim e continuará assim. Diz São Lucas nos Atos dos Apóstolos, quando começa o ministério de Paulo e o ministério de Barnabé entre essas comunidades de gentios, de pagãos, já não são mais pagãos, tornam-se cristãos, e diz, voltam, reúnem as comunidades e contam como Deus fez coisas boas entre eles. Deu-lhes um pastor a cada comunidade, deu-lhes um lugar, não físico, mas um lugar dentre o povo de Deus. Nós sabemos que nos primeiros tempos a igreja se reunia ainda nos pequenos lugares das sinagogas. Depois ela, sim, ao romper com a sinagoga, acaba reunindo-se em casas de família. Mais tarde nós vamos ver a igreja que só pode se reunir ou em casas de famílias ou nas catacumbas dos cemitérios. E mais adiante, depois do ano 300, nós vamos ver a igreja já constituindo templos. Nós voltamos aos poucos aos primeiros tempos. Assim dizem todas as profecias, assim dizem todos os santos padres. Voltaremos aos tempos em que seremos poucos e voltaremos às catacumbas. Há alguns autores que já dizem, já estamos nos tempos das catacumbas, em que a fé tem que ser vivenciada apenas em alguns lugares, não pode mais ser vivenciada em todos os lugares. Independente de tudo isso, de todo esse mistério de iniquidade de que fala São Paulo, nós vivemos segundo a graça de Deus.
e portanto nada disso deve nos afligir. Nós sabemos que a igreja, esta árvore frondosa e cheia de frutos, é perseguida em muitos lugares ainda hoje. E aqui está a marca da verdadeira igreja: aquela que é fiel ao Senhor é perseguida, e aqueles que querem ser fiéis ao Senhor também são perseguidos. Mas São João, no Apocalipse, estando exilado na ilha de Patmos, quando se revela toda a vida futura, vai dizer: eu vi a nova Jerusalém, a nova cidade santa, que descia do céu como esposa enfeitada para o seu marido. E diz a própria voz de Deus, a própria voz que saía do trono de Deus: esta sua igreja, a nova Jerusalém, é a morada de Deus entre os homens. Qualquer um que já tenha percebido isto, já deve ter sentido que, de fato, na igreja é e deve ser o lugar da morada de Deus entre os homens. Nós sabemos que enquanto estamos aqui na terra, enquanto peregrinamos, nós ainda não realizamos tudo aquilo que o Senhor nos pediu, nem mesmo a sua igreja, com todos os sacramentos, dons e graças, e sendo a própria esposa do Senhor, realiza tudo aquilo que deve ser aqui neste mundo. Mas São João fala da realidade futura. Nesta realidade futura, quando o Senhor vai viver com o seu povo, Deus enxugará toda lágrima de seus olhos. A morte não existirá mais, não haverá nem choro, nem luto, nem dor, porque tudo o que havia antes, a velha terra, o velho céu, vão passar para dar lugar à nova terra e o novo céu. Esta é uma mensagem de esperança, porque nós esperamos no Senhor. Diz ainda a voz que sai do trono de Deus a João: escreve, porque essas palavras são dignas de fé e verdadeiras. Claro, vem do próprio Deus, e Deus é fiel em cumprir a sua palavra. No entanto, enquanto aqui caminhamos e peregrinamos, nós ouvimos o Evangelho segundo São João, justamente aquela cena, digamos, principal da noite da Quinta-feira Santa, daquela ceia no cenáculo, quando Judas, já decidido trair o Senhor, sai da ceia, e Jesus diz: agora, ou seja, nesse instante, foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. E se Deus foi glorificado nele, Deus vai ser glorificado em si mesmo, que Jesus falando da sua identidade com o Pai. E deixa o novo mandamento, nós chamamos também o mandamento de ouro, o novo mandamento que não suplanta todos os demais mandamentos, mas aquele que o cumprir já estará cumprindo todos os demais. Nós sabemos que a palavra de Deus, além dos 10 mandamentos, tem uma série de outras ordens, ordenanças, mandamentos. Nossos irmãos judeus diziam: são mais de 170, alguns dizem 180 mandamentos da lei de Deus. No entanto, Jesus diz: eu vos dou um novo. Quem tem poder para dar um novo mandamento, senão o próprio Deus? Eu vos dou um novo. E se nós cumprirmos esse novo mandamento, estaremos cumprindo todos os demais. E este mandamento nos diz: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Que modo é o amor do Senhor? É o amor a ponto de dar a vida pelo outro. É o amor que serve, deve ser um amor serviçal, sempre procurando servir o outro. E também é um amor capaz de dar a vida pelo outro. Não só dar a vida pela pessoa que ama, mas, diz Jesus no Evangelho, devemos não somente perdoar a quem nos ofende, rezar pelos inimigos, mas também, se necessário, dar a vida por eles. Este é o mandamento novo do Senhor. Que o Senhor nos ajude a vivê-lo, porque aqueles que cumprirem este mandamento acabam cumprindo todos os demais. Amar aos outros como Jesus nos amou, se necessário, dar a vida pelos outros. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.